Novamente, de volta aí na aula 2 agora, dando continuidade. Novamente, eu, a professora Adileide Martins, com o professor Elias Meireles, e vamos dar continuidade na aula 2. Na agenda da aula 2, olhem o que nos aguarda. Nós vamos trabalhar com algumas estratégias de leituras, como o título do texto e a leitura visual. Vamos trabalhar também com palavras cognatas e palavras-chave. E também com conhecimento prévio. Essas estratégias de leitura, que são essenciais na hora de efetuar a leitura de um texto na língua inglesa, já foram mencionadas antes, só que agora nós vamos com mais detalhes saber quando aplicá-las, vamos identificá-las nos vários textos. A primeira estratégia de leitura, nós vamos definir melhor o que vem a ser uma estratégia de leitura. Dentro da abordagem da disciplina inglês instrumental, nós temos o objetivo do leitor que todo leitor, ele realiza o quê? A construção de significados. Ao ler um texto, o leitor ele constrói significados. E o objetivo não é meramente a prática e a estrutura da língua, e sim construir significados. A linguagem do texto passa a ser o meio para se alcançar tal fim. Ou seja, construímos significados através da linguagem do texto. A compreensão, conseguimos esse fim que é a compreensão. Então, através da linguagem do texto, nós conseguimos compreender o texto, ou seja, construir significados. E para se chegar à compreensão, para se chegar a esse significado, o leitor ele vai relacionar as informações novas obtidas através do conhecimento adquirido ao longo de sua vida, que já falamos que é o conhecimento prévio. Então, essa estratégia, ela tem todo um porquê, tem todo um conhecimento cumulativo. O teu conhecimento prévio, o teu conhecimento de mundo acerca do assunto vai ser muito útil na hora de realizar a construção de significados de um texto. Essa que é a abordagem instrumental. E para que haja essa estratégia de sentido, é necessário se valer de algumas estratégias, que são: Professor Elias, o senhor pode ler um pouquinho para mim essas estratégias? Posso, claro, professora. Faz-se uma inferência do texto a partir, inicialmente, do título do texto, da leitura visual e do conhecimento prévio. Em seguida, as palavras cognatas e as palavras-chave contribuem muito para o entendimento do texto. Olha só, ainda há pouco na aula 1 a gente falou de palavras-chave e aqui a gente está ratificando que todas essas estratégias, todos esses elementos nos ajudam em busca da compreensão do texto. Então, a cada um elemento desse a gente tem que dar muita importância para assim efetuarmos a leitura. Vamos aí à primeira estratégia que foi mencionada. Vamos aqui nos debruçar no título do texto e leitura visual. Professor Elias, queira fazer a leitura, o que vem ser o título do texto e a leitura que são tão importantes na hora de fazer inferências? Claro, professora. A leitura de um texto com imagens e outros elementos em destaque, títulos, uso de itálico, negrito, pode levar o leitor a concluir que muito do texto pode ser compreendido a partir desses elementos paralinguísticos. Retornando um pouco à aula 1, na parte em que falamos no momento em que se depara em frente a uma livraria, eu, que sou um amante dos esportes, gosto muito de tênis de mesa,
Se eu passo em frente a uma livraria ou uma revistaria e eu vejo uma revista com o nome Table Tennis, eu já me interesso porque eu sei que trata-se de tênis de mesa. O Table Tennis foi o quê? O título do texto. Do texto. Da mesma maneira, pode ser o mesmo assunto e apenas ser a imagem de uma raquete de tênis de mesa. Exatamente, muito bem ilustrado pelo professor Elias. Esses primeiros elementos, esses primeiros elementos, por assim dizer, nos ajuda, nos atrai, é como se fosse um imã para realizarmos a leitura de determinados textos em relação a outros. Vamos à prática, vamos identificar esse título e fazer a leitura visual. O que é a leitura visual? Como já foi explicado e revisando, são todos os elementos que não sejam linguísticos exatamente. Uma figura, o formato do texto, uma imagem, uma cor, a palavra sublinhada, o que for paralinguístico, que estiver afora da linguagem em si, da palavra, eu vou entender como a leitura visual, que muito ajuda. Pronto, aqui nós temos esse texto. Temos uma figura? Temos. Olha só, e dentro da nossa área do meio ambiente, a área do curso, a gente logo, esse é um símbolo que facilmente identificamos, não é verdade? Temos para complementar essa imagem, nós temos, é verde aqui essa figura, não sei se está dando para ver direito, mas aqui eu tenho uma palavra que está destacada, e ela é environment. A gente aprendeu ainda há pouco o que significa environment, que na verdade é o tema do curso, que é meio ambiente. Associada a essas duas figuras, eu tenho um título. Então, eu fiz a leitura visual, captei essas imagens já me deram uma noção do que se trata um texto, e eu vou associar o título. E aí eu tenho, Why is recycling important? Esse texto já foi trabalhado, ele reaparece aqui como para ilustrarmos os dois elementos das estratégias, que é o título e a leitura visual. Então, já lemos esse texto aqui, e aí temos algumas perguntinhas que fizemos na atividade passada. A gente já pode supor que com o tema, com o título e com as imagens, vai se tratar de quê? De meio ambiente, de reciclagem, das práticas de reciclagem, onde se faz, como se faz. E logo, para quem é do meio ambiente ou da área da reciclagem, facilmente vai ser atraído para ler o texto. Como o professor Elias disse ainda há pouco, somos atraídos a ler aquilo que nos interessa, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, de nossas práticas. Então, não é diferente com os alunos do curso técnico em meio ambiente. Eu acredito que tudo que fale do meio ambiente, que esteja direto ou indiretamente relacionado ao meio ambiente, atrai a atenção de vocês, não é verdade? Então, é só para confirmar essas duas estratégias. Vamos a mais uma estratégia. Essa daqui é a queridinha das estratégias de leituras, palavras cognatas. Professor Elias, o que vem a ser palavras cognatas? Esse termo, cognato, é o mesmo que? É o mesmo que nomes parecidos, ou seja, são palavras que se assemelham entre si. Exatamente, complementando o que o professor Elias disse, cognato vem do latim conhecer. Então, aquilo que é conhecido, que é cognato, é que é conhecido. E por que é conhecido? Porque eu vejo uma palavra numa língua que tem a mesma escrita na minha língua. Logo, eu vou conhecer aquela palavra, eu vou reconhecer, eu vou identificar, ela vai ser familiar a mim. Então, o que nos ajuda, nós falantes da língua portuguesa, muito a compreender mais facilmente a língua inglesa, é que nós temos muitas palavras cognatas, muitas palavras do vocabulário da língua inglesa pertencem à língua portuguesa, e isso facilita. Eu digo aos meus alunos que não se preocupem, não fica que o aluno, quando inicia o curso de inglês, inicia estudando a língua inglesa, acha que é por demais difícil. E aí eu já digo, olha,
nós temos o privilégio de ter muitas palavras cognatas, muitas palavras que são facilmente reconhecidas. Isso ajuda em muito a compreensão do texto. Então, palavras cognatas. O senhor pode ler para a gente, professora Elisa? Eu vou marcando aqui. Posso, sim, claro. Palavras cognatas. A semelhança existente entre a língua portuguesa e a língua inglesa, em termos de vocabulário, deve-se principalmente ao fato de o português ser uma língua latina e de grande parte do vocabulário inglês provir do latim. Pronto, então essa coincidência, muitos vocabulários da língua inglesa vêm do latim, e a nossa língua, a língua portuguesa, tem origem latina, logo esse ponto de encontro entre as duas línguas. O que são palavras cognatas, professor Elias? São palavras de uma língua estrangeira que se parecem com palavras de língua portuguesa. Muito bem. É por isso que facilmente reconhecemos palavras em texto de língua inglesa. As palavras cognatas contribuem para o entendimento geral do texto. Muito bem, entendimento geral do texto. Agora, vamos aqui a um detalhe. Há 3 tipos de palavras cognatas. Há 3 tipos de cognatos. Como assim? E a gente precisa reconhecê-los. Primeiro, eu tenho o cognato verdadeiro. Uma palavra cognata dita verdadeira é aquela que tanto a escrita, quanto a pronúncia, quanto o significado é igual, idêntico nas duas línguas. Por exemplo, a palavra banana. Banana é uma fruta que a mesma escrita em português é igual no inglês e o significado é a fruta, é o mesmo. Então, é um cognato? Sim, e ele é verdadeiro porque é idêntico. Temos muito mais. Tem a palavra normal. Em a mesma escrita, tem o mesmo significado. O que é normal em inglês é normal em português, no sentido do significado do termo. A palavra hotel é a mesma escrita, só muda um pouquinho a pronúncia. Enquanto em português eu falo hotel, em inglês eu falo hotel. Então, há uma pequena diferença, mas quase imperceptível. A palavra animal e animal, logo, também é uma palavra cognata verdadeira. Temos também, e aí a gente tem um maior número, outro tipo de cognato, que são as palavras cognatas parecidas. Parecidas são aquelas que mudam uma letrinha, uma terminação, um prefixo, um sufixo, é diferente, mas que o núcleo da palavra permanece igual. Por exemplo, a palavra planet. Enquanto eu digo em português planeta, em inglês eu digo planet. A palavra energy, em português eu digo energia, em inglês energy. E assim sucessivamente. Vocês percebem que é uma diferença muito pequena e logo a gente identifica que energy é energia. Mesmo a pessoa que se diz leiga na língua inglesa consegue, ao colocar os olhos na palavra, identificar a palavra. Agora, o nosso a pedra no nosso sapato está aqui, no cognato falso. Falso é aquela palavra que parece, mas não é, aquele que nos engana. E aí é que a gente tem que ter mais atenção, até porque o número dos cognatos falsos é bem pequeno, tem aproximadamente 150 palavras do vocabulário da língua inglesa considerado falso. Então, é uma questão de estudar essas palavras. Para quê? Para que a gente não faça o entendimento do texto ou da frase incorretamente. Por exemplo, a palavra cigar. Se não soubéssemos que era um cognato falso, a gente ia ler como cigarro, que é a que mais se aproxima, mas não é cigarro. Cigar significa charuto. Outra palavra, exit. Exit a gente pode associar com qual palavra na língua portuguesa? Êxito. E não é êxito. Exit é saída. Em filmes a gente vê muito essa palavra, né? Exit, saída. A palavra pretend. Se a gente não sabe, poderia ler pretender, é o verbo pretender. Não é, é o contrário. Significa fingir.
Fingir significa fingir. Olha, outra palavra que causa confusão é a palavra push. Se a gente associar com a palavra no português, a gente vai achar que é puxar. E é o contrário, é empurrar. Push é empurrar e pull, que é puxar. College é outra palavra também, que não é colégio, ela é faculdade. Então, busquem na internet, é muito fácil, em gramática na internet, tem a lista dos cognatos falsos. Eu sugiro a vocês que conheçam essas palavras, aproximadamente, não chega a 200. Reconheçam para que vocês não façam um entendimento incorreto da palavra. Então, usemos corretamente os 3 tipos de cognato, o verdadeiro, o parecido e o falso. Vamos identificar palavras cognatas aqui? Eu tenho um texto. Energy from the sun. Energy from the sun. Então, eu já tenho um cognato que é verdadeiro. From the sun. Talvez eu não saiba o que seria from the sun, mas eu vou ler o texto. Eu já sei que é alguma coisa de energia, né? Vamos lá. The energy we receive from the sun is called solar energy. Então quando eu leio a palavra solar energy, eu tenho já matei a charada do que é o texto, do que se trata o texto. De energia solar. Só aqui eu tenho uma palavra, um cognato. Solar, que cognato é esse? É verdadeiro, falso ou parecido? Energy, é verdadeiro, falso ou parecido? Aí a gente vai identificando e vendo que isso facilita muito. It consists mainly light and heat that travel through space. These forms of energy come from atoms smashing into each other in the center of the sun and joining together or fusing. This process is called nuclear fusion. Energy that comes from the center of nuclei of atoms is called nuclear energy. Pronto. O que está pedindo? Identifique as palavras cognatas no texto. E aí já fizemos algumas palavras cognatas, como solar. Solar é um cognato verdadeiro. Muito bem. Energy é um cognato parecido. Consist é um cognato parecido. O que mais eu tenho aqui? Space. Space é um cognato também parecido. O senhor pode me mostrar mais uma aí, professor Elias? Mais um cognato, depois de space. Energy novamente. Novamente. Century. Century, dá para ver que é centro. Process. Process é um cognato parecido. Nuclear. Será que é parecido, verdadeiro ou falso, professor Elias? Veja se alguém respondeu. Nuclear. O que vocês acham? É igual na língua portuguesa? Por enquanto, só o polo de Colorado do Oeste que está participando do chat. Então, nuclear é um cognato verdadeiro, porque é a mesma escrita. E assim sucessivamente. A partir delas, dê a ideia-chave do texto. Olha, foi fácil identificar a ideia-chave do texto, que é o quê? Energia solar. Então, solar energy. E aí, o que nós sabemos da energia solar? Como ela vem, como que podemos ter em nossas casas, qual é o benefício da energia solar, e assim a gente pode compreender melhor. Vamos a uma lista de falsos cognatos. Aqui não tem muito, não dá para trazer toda a lista. Eu já sugeri que vocês pesquisassem, mas vamos ver alguns para a gente reconhecê-los. Olhem comigo. Os cognatos são também chamados de false friends, amigos falsos. Ele tem esse nomezinho também na língua inglesa chamada de false friends.
Na língua inglesa, há palavras que se parecem na escrita com palavras da língua portuguesa, mas os significados é bem diferente. É por isso que estão chamados de amigos falsos, false friends, porque o significado é o oposto. Pretend, eu já falei, exit, eu já falei, collar. A gente pode achar que é colar que se usa no pescoço, mas collar, na verdade, me ajuda, professor Elias, collar é colarinho da camisa, ok? Aluminum não é alumínio e nem aluno, é ex-aluno. Actually não é atualmente, é na verdade. College não é colégio, é faculdade. Fabric não é fábrica, é tecido da roupa. Isso aqui é chamado de fabric. Data não é data, o dia, o mês, é dados, informações. Seeger, já falei. Arrest não é arrastar alguma coisa e sim prender. O bandido, ele é arrested, ele é preso. Exquisite não é esquisito, estranho. Exquisite significa belo. Né? É estranho a gente dizer que a palavra exquisite significa exatamente belo, mas é belo. É o contrário. State não é estado. State é o estado Maranhão, Rio Grande do Sul, não é o estado. Estado é state. State. State com E significa um estado de ser algo. Policy não é polícia, é política. Push, eu já falei. Accent não é acento de sentar. Accent é sotaque. Parents não são os parentes. Parents é o seu pai e a sua mãe. My parents. My parents are o Adi e Maria do Carmos. Meus pais são o Adi e Maria do Carmos. Então, o teu pai e tua mãe em inglês e seus pais é chamado de parents. Notice não é notícia, é observar. Principal não é o principal, algo principal. Principal é o diretor do colégio. The principal. Prejudice não é prejudicar, e sim preconceito. Novel não é novela, é romance. Compass não é compassar. Compass é o fato de ilustrar algo. Sympathetic não é simpático, é solidário, ser solidário a alguma coisa. Addiction não é adição, e sim vício. Se você tem vício em alguma droga, em algum problema, vício em estudar, então addiction. Vício em café, viciado em tomar café, addiction, coffee addiction. Então, addiction é vício. E assim sucessivamente. Library é biblioteca, ailment é doença, não é alimento. Amass não é amassar, amass é montar. Anthem não é antena, é o hino nacional. Terrific não é uma coisa terrível, terrific é uma coisa deslumbrante. Então percebam que há muitas palavras que a gente precisa saber o verdadeiro significado para não atrapalhar o entendimento. Professora, alguma pergunta, uma manifestação, professor? Sim. E eu vou tentar solucionar. Estão considerando difícil relacionar teoria e prática. Imagino eu que alguns alunos estejam acreditando que basta apenas você assistir a aula que já vai absorver com tranquilidade. O estudo da língua inglesa, como de outras línguas também, requer um estudo contínuo, em casa, exercício, tentar vivenciar situações, porque só assim você solidifica esse conhecimento. Isso que o professor Elisa está falando é totalmente verdadeiro. Essa aula aqui, a gente está repassando a vocês, mas é claro que a dedicação de vocês em casa, no dia a dia, vai contribuir por demais, ok? Palavras-chave. Aqui é a penúltima estratégia. Professora Elisa, eu gostaria que o senhor fizesse essa leitura para a gente. Claro, professora. Para ajudar na compreensão de um texto em língua inglesa, usamos palavras-chave. Palavras que têm relação direta com o assunto tratado.
Uma das características delas é a repetição ao longo do texto. Geralmente são substantivos, classe de palavras com muito significado que fazem a diferença. Ao iniciarmos a leitura, é muito útil selecionarmos palavras-chave no texto. Assim, fazemos a inferência do texto lido mais facilmente. Essa estratégia está associada ao tipo de leitura skimming, compreensão geral do texto. Então, as palavras-chave, elas ajudam diretamente à leitura skimming, porque através das palavras-chave a gente tem a ideia geral do texto. Muito bem. Vamos agora selecionar palavras-chave. Já selecionamos as palavras cognatas, já sabemos que há 3 tipos de palavras cognatas, que é bom identificarmos qual é qual, que é a verdadeira, a parecida e as falsas, principalmente as falsas, para não termos um conhecimento, uma informação incorreta. E agora as palavras-chave. Eu tenho aqui um texto. Professor, o senhor quer fazer algum comentário aqui das palavras-chave nesse slide? Nesse texto, professora, esse símbolo embaixo já é uma palavra-chave, cut of tree. Muito bem. Então, aqui nós temos um texto. Cutting of trees. Cutting of trees. Então, deixa eu tentar desenhar aqui. That is a tree. That is a tree. Cutting. To cutting a tree. A palavra deforestation is the conversion of forested areas to non-forest land for use such as arable land, pasture, urban use, logged area, wasteland. Generally, the removal or destruction of significant areas of forest cover has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity. In many countries, massive deforestation is ongoing and it's shaping climate and geography. Deforestation results from removal of trees without sufficient reforestation and result in declines in habitat and biodiversity, wood for fuel and industrial use, and quality of life. Aqui, novamente, nós temos cognatos que ajudam muito, mas também temos palavras-chave que ajudam no entendimento do texto. Vamos sublinhar algumas palavras-chave. Logo de cara, o professor falou do próprio tema, mas nós temos aqui está destacado porque é a palavra-chave, é a palavra que vai te ajudar na compreensão. Eu tenho uma aqui, deforestation. Foi dito lá na definição que é uma palavra que se repete. Essa palavra se repete? Eu tenho deforestation aqui, eu tenho mais aqui. Olha aqui, ela de novo aparece, deforestation. Em cima também, professora, bem em cima. Em cima também tem. Ok, novamente. Então, num parágrafo, ela aparece 3 vezes. Já é indício de ser uma palavra-chave. Outra palavra que é considerada chave, que é muito importante para o entendimento, biodiversity. Biodiversity. 2 vezes repetida em apenas um parágrafo. Não temos o texto todo, nós temos apenas um trecho do texto. Forested. Forested. Aí eu tenho non-forest. Eu tenho mais, o que mais relacionado a forest. Aqui, areas of forest, outra palavra-chave. Então, se a gente destacar as palavras-chave, também vai contribuir por demais com o entendimento do texto. Vamos à última estratégia, conhecimento prévio. Já foi dito bastante sobre o conhecimento prévio, que é aquela bagagem que você tem. Se você é da área do meio ambiente, você é técnico em meio ambiente, você é engenheiro do meio ambiente, engenheiro florestal, você tem muita bagagem, já leu muito sobre o assunto, já vivenciou muito, já praticou muito atividades da área. Logo, você tem esse conhecimento prévio. Vai te ajudar? Muito.
na compreensão do texto, porque de cara você vai deduzir, você vai logo compreender, não precisa ler todas as palavras ou compreender todas as palavras da frase para fazer a dedução, porque o conhecimento prévio que você já tem, a bagagem, te ajuda a deduzir. Então, quanto mais conhecimento prévio eu tiver acerca daquele assunto, muito mais fácil eu vou compreender o texto, certo? Então ele fala, a compreensão de um texto depende em grande parte do conhecimento que o leitor já possui e que se encontra armazenado em sua memória, né? Todo o conhecimento que a gente adquire vai ficando no arquivozinho. Na hora que a gente precisa, a gente vai lá e libera esse conhecimento. Ou seja, o conhecimento prévio, também chamado de conhecimento de mundo, que é a nossa vivência. O conhecimento prévio é um recurso fundamental no processo de compreensão, pois possibilita a formulação de hipóteses e inferências pertinentes ao significado do texto. Olha só, hipóteses e inferências. Logo a gente a gente acaba deduzindo aquilo que está por vir, né? Ou que a gente está lendo. Vamos aplicar o conhecimento prévio? Aqui temos um texto. Lembrando que todos os textos que aparecem nos slides foram retirados do caderno da disciplina. Mantenham esse caderno com vocês, leiam, estudem em casa, façam as atividades. Todo texto na folha seguinte é uma atividade que você vai se familiarizando muito mais. Lembrando também que os 2 questionários do AVA já estão à disposição de vocês. À medida que vocês vão aprendendo, reconhecendo, entendendo aqui, vocês já podem ir resolvendo o questionário do AVA, que vai valer pontos para vocês. E o questionário 1 está relacionado exatamente à aula de hoje, a aula 1 e a 2, ok? Olha só, o texto é About Biomass Fuels. Everybody is talking about carbon these days. Carbon emission, carbon footprints, and even more about global warming. As we burn more and more fossil fuels like coal and oil, we damage our world. We need a green alternative. We need to burn green. What kind of fire burns green? It's a fire burn, a fuel that is clean and doesn't add to global warming, renewable and renews quickly. And of course, inexpensive compared to coal and oil. These are biomass fuels. Ao ler o texto e identificar os cognatos e as palavras-chave, analise o que você sabe sobre o assunto. Por estudar assuntos relativos a áreas, é certo dizer que o entendimento do texto é mais fácil? Já respondemos essa questão, né? Então, a gente está falando de... É sobre o que fala o assunto? Alguém pode sugerir? Alguém está sugerindo aí, professor? Por enquanto não. Por enquanto não. Combustíveis... Biocombustíveis, olha só, eu tenho fuels, que a gente já aprendeu o que é fuels, que é combustível, e eu tenho biomass fuels, combustíveis, biocombustíveis. É sobre isso que se trata o texto. Agora nós terminamos falando de conhecimento prévio, a última estratégia. Vamos dar uma pausa para fazermos a atividade. Vocês terão 20 minutos para realizar essa atividade. Nos vemos daqui a pouquinho. Até mais. Vamos à correção. Um texto que merece bem a nossa atenção. Afinal de contas, é um texto falando de algo que é muito visado, muito importante, e um assunto especial, que é uma prática constante no nosso planeta. Aqui na nossa região, na região da Amazônia, acontece muito essa prática.
O tema do texto é Endangered Species, que significa espécies em ameaça, extinção. É um assunto muito pertinente na área do meio ambiente. Então, o que leva essas espécies à extinção? Que causas estão sendo tomadas para prevenir essa extinção? Quais são as espécies que estão em extinção, em perigo? Sobre tudo isso trata esse texto. Esse texto, ele está no caderno da disciplina, na unidade 1. E é o texto 4, tema Endangered Species. Estejam com o caderno da disciplina em mãos e vamos, a cada texto, aumentar a lista de vocabulário voltado para o meio ambiente. Muito vai ajudá-los. Vamos à leitura do texto? Endangered species is a population of an organism which is at risk of becoming extinct because it is either few in numbers or threatened by changing environmental or predation parameters. Vamos analisar esse primeiro parágrafo. O que a gente conseguiu entender? Então, nós temos que as espécies em extinção, espécies ameaçada significa é uma população de organismos, ou seja, de seres, que estão em risco de se tornar extintas por causa da pequena quantidade ou por causa de ameaças pelo meio ambiente ou por predação. O que a gente sabe sobre isso? O que vocês têm estudado? Nas várias disciplinas desse curso técnico em meio ambiente, o que você já sabe? O que os professores já trouxeram para debate? Já fizeram uma comparação aqui na nossa região, no nosso país? Como é que são? Quais as espécies que estão em extinção? O que o governo, ou nós, a população, tem feito para preservar essas espécies? É bom que a gente vá lendo e vá se questionando quanto à nossa prática. Continuando a leitura do texto. An endangered species is usually a taxonomic species, but may be another evolutionary significant unit. The World Conservation Union, sigla IPCN, a sigla em inglês, ok? A sigla em inglês. Has calculated the percentage of endangered species as 40% of all organisms based on the sample of species that have been evaluated through 2006. E aqui nesse pedaço, nós temos que uma espécie ameaçada é geralmente uma espécie taxonômica. E aí, essa aqui é uma palavra-chave que seria bom a discussão com o professor dessa área de taxonomia. Eu não sou bem da área, mas acredito que sejam as espécies que estão para descrição, para análise. Discutam sobre o que são as espécies taxonômicas com o professor específico dessa área de vocês. But may be another. Mas pode ser uma outra unidade significante de evolução. Ele diz: o mundo
A União de Conservação do Mundo, que tem essa sigla em inglês, tem calculado uma porcentagem de espécies ameaçadas com 40% de todos os organismos baseados nas amostras de espécies que têm sido avaliadas em 2006. Ou seja, essa quantidade de 40% foi feita nesse ano. Imagine 8 anos depois, né, professor? 8, 6, 14. Será que o quadro é o mesmo? Many nations have laws offering protection to these species. Então, aqui está dizendo que muitas nações têm leis que oferecem leis protetivas para essas espécies. Quais são essas proteções, essas leis protetivas? Aqui ele fala forbidden hunting, que é proibição de caça, né? Tem estados, tem países que não é permitido caça, como no passado era livremente permitido, né? Era livremente aceito, qualquer um poderia caçar. Em alguns países, não mais essa prática é permitida. Aqui no Brasil, o que a gente sabe? A caça, ela é permitida em qualquer região, a caça de qualquer animal? Vamos saber, estudar um pouquinho mais sobre isso. Restricting land, que são as terras demarcadas, a demarcação de terras. Então, isso aqui é uma outra lei que prevalece em alguns países. Desenvolvimento ou criação de reservas indígenas. Aqui na área na região amazônica há leis para isso. Temos muitas terras demarcadas, tem muitas reservas indígenas. Então, faz parte da nossa realidade. Aliás, aqui na nossa região, esse assunto, eu acho que todas essas leis, eu acho que aqui na região amazônica são leis já estabelecidas, né? Pena que não são supervisionadas. Não são supervisionadas, até porque aqui, como dizem, é o pulmão do mundo, é aqui que está a maior área da natureza preservada em todo o mundo. Então, o mundo todo contribui para a preservação aqui na região amazônica. Pelo menos é o que a gente pensa que acontece. Only a few of the many species, somente poucas espécies em riscos de extinção, na verdade, estão na lista para obter a proteção legal. Essa aqui é um lado, é uma informação muito negativa, que de todos esses animais, poucos estão nessa lista para receber a proteção legal. Aí o texto diz mais: many more species become extinct. Ou seja, muito mais espécies se tornam extintas, acabadas. Ou potentially will become extinct without gaining public notice. Aí ele faz a crítica que muitas se tornam extintas ou potencialmente se tornarão extintas sem o conhecimento público. Nós nem temos ideias de quantas espécies já estão extintas, porque não é noticiado, não é informado à população. Então, como nós falamos no início, esse curso técnico em meio ambiente, essa disciplina em inglês instrumental, vem também cooperar para um aviso à população, porque a gente vai falar exatamente de temas que não são muito agradáveis, mas que são reais. Pelo menos para alertar as pessoas, vocês técnicos do meio ambiente que vão lidar com a natureza, que vão estar aí na função de proteger a natureza, os animais, rios e mares, enfim, a natureza em geral, é bom que vocês estejam conscientes de toda essa prática. Então, a língua inglesa, nesse curso, vem também com essa função. Vamos à compreensão do texto. Ainda tem mais. Fala. Aí ele vai citar as espécies. Como é que está a situação dessas espécies? Eu tenho aqui. Black rhino population fell from 6
in 1970 to 2050, 500 in 1990, as poachers target their horns. O que eu entendi aqui? Vocês conhecem essa população de rinocerontes negros? Onde essa população vive? Esses animais. Então, a estimativa, os dados aqui é que caiu, a quantidade caiu de 60 mil no ano de 1970 para 2.500 no anos de 90. Quantos anos depois, professor Elias? Em apenas 20 anos. 20 anos. Uma redução de quase 98%. Olha só. Isso não é triste sabermos desses dados? E aí tinha como alvo, por que essa população caiu? O que era alvo nessa população de animais, professores? Os seus chifres. Chifres do rinoceronte negro, né? Como a gente tem conhecimento que na África, o marfim, né? Tem o marfim que é muito cobiçado, o marfim dos elefantes, não é isso, professor? Elefantes, que matam só para... Só para retirar o marfim, depois toda a carcaça é jogada fora. Pronto, isso daí é uma perversidade, né? O que mais que nós temos? Aqui, ó. African elephant numbers fell from 1,200 in 1970 to 600 in 1989 as a result of the trade in ivory. Então, o que está dizendo? Que elefantes africanos, o número de elefantes africanos, o que aconteceu, professor? Foi reduzido também de 1.200.000 para 600.000 apenas. E em quanto tempo? De 70 para 80? Em 19 anos. Em 19 anos. Olha a redução, em pouco tempo a redução. Aqui ele fala de mais um. They speak macaw, significa, macaw é arara, um tipo de uma arara. Is believed to be extinct in the wild. É acreditado que essa arara, ela está em extinção, né, na vida selvagem. Most of the last individuals were trapped illegally for collectors. Ou seja, elas estão deixando de viver no seu habitat para viver com colecionadores. Essa é a prática de certas pessoas em todo o mundo. Eu não sei qual é a vantagem de colecionar animais. Bom, eles sabem, devem saber, mas é um dado muito triste. There are believed to be fewer than 50,000 Asian elephants left in the wild. Ou seja, teremos aí bem menos que 50 mil elefantes asiáticos aí no mundo selvagem. Aqui ele fala também das sturgeon, significa a ova, né, do peixe esturjão tirado para o caviar. Olha só o caviar, um cognato verdadeiro, que caiu de 28 mil para 8.140 toneladas entre 1982 para 1994. Olha a redução imensa. Fala também que tubarões, skate, isso aqui é um nome curioso, gente. Vocês da área ambiental, talvez vocês não tinham conhecimento, mas vocês sabiam que skate, o nome daquele brinquedo, daquele esporte, é dado ao animal, a raia. A raia tem esse movimento, né? Então, o objeto skate é um objeto ou um brinquedo? Como eu posso falar? É um objeto para prática esportiva. Para prática esportiva. Foi dado esse nome de skate a partir do animal, que é a raia, pelo movimento dela. Ela tem esse movimento assim, por isso o formato do skate. Então, o skate é a raia. E aquele peixe que brilha, aquele que a gente chama de peixe elétricos. Eles são pegos, eles são resgatados todo ano
100 milhões por ano são resgatados, são retirados dos mares e rios. E diz também que há menos de 5 mil tigres sobrevivendo na vida selvagem. Então, olha só, olha que dados tristes nós temos aqui com relação às espécies em extinção. Vamos agora à compreensão desse texto. Ele fala, observe o título e faça previsões do assunto do texto. Bom, na explicação, acho que já deu, com certeza vocês já entenderam o título do texto. Ele pede na letra B para relacionar os cognatos, né? Vocês fizeram isso? Acharam cognatos verdadeiros, falsos, parecidos? Com certeza acharam, né? Professor, alguém está fazendo algum comentário de algum cognato? Estão fazendo aqui as atividades, professora. Tem algum comentário que o senhor queira? Por enquanto não, nenhum. Não, né? Só fizeram os questionários. Só os questionários. Usando o seu conhecimento prévio, diga o que você sabe sobre o assunto. Comentamos sobre isso agora há pouco. Quais palavras podem ser consideradas chave para fazer a inferência do texto? Vou voltar um pouquinho no texto. Aqui, nessa parte aqui, palavras-chave, mas aquela leitura visual, os elementos paralinguísticos, como por exemplo essa quantidade. Eu tenho os números, eu tenho datas e eu tenho números, quantidade, o que te ajuda muito a ter uma noção melhor do texto. Fazendo uma leitura scanning, que é buscando a informação específica, você pode compreender bem melhor. Aqui, nesse texto, vamos falar de palavras-chave. A própria palavra species, que é a toda hora repetida, population, também outra palavra muito repetida. Outra palavra aí que o senhor consideraria chave, professor? Endangered, já foi. Environmental, que a gente está falando do meio ambiente, ambiental. Protection. Protection. Aqui duas palavras, olha. Essa palavra protection tem a ver com o tema que estamos falando, já que é de extinção. Preserves também é uma palavra que fala das reservas, da preservação. Predation é outra palavra-chave, também uma palavra cognata. Então, vocês veem que através dessas estratégias estudadas, a gente consegue sim fazer inferência e compreender um texto. Para confirmar mais essa compreensão, vamos ver o que a gente aprendeu de todo esse, correlacionar essas palavras com suas traduções. Número 1, vamos fazer junto? Eu vou pedir ao professor Elias que faça conosco esse exercício. Vamos confirmar se o que vocês fizeram corresponde à correção do professor Elias. O termo land, professor Elias, eu vou colocar o número 1 em qual palavra? Terra, professor. Terra, muito bem. Então, eu vou colocar aqui do lado que está um pouco pequeno o espaço. Terra. Conseguiram? Acertaram? Land é terra. Todos acertaram. Muito bem. A palavra land é muito divulgada na mídia, né? Como Disneyland, é a terra da Disney. Outra palavra que tem land aí que o senhor lembra? Tomorrowland. Uma festa muito famosa, Tomorrowland. Tomorrowland? Não conheço essa festa. Né? Tem... Bom, vocês podem ir lembrando aí, discutindo com os colegas, palavras que tem a palavra land, que a gente usa normalmente. A Wonderland, que é a terra das maravilhas, né? E assim sucessivamente. Temos uma outra palavra only, que é um advérbio, que significa... Somente, é o último. Somente, exatamente. Número 2 aqui. A palavra actually é um falso cognato, não é atualmente, e sim é o que, professor? Realmente. Realmente, então o número 3 vem para cá. Become é um verbo. Become é um verbo tornar-se. Tornar-se. Então eu tenho aqui o número 4. Without é uma preposição, que significa? Preposição sem. Sem, então number 5. Ok. A macaw, que já foi um animal dito, vai significar o quê? Arara. Arara. Number 6, arara. Olha que estou fazendo a correção em inglês, né?
Me acompanhe aí. Eu tenho a outra preposição between, que significa? Entre. That means entre. Tá aqui, so number 7. Okay, and then I have an animal, shark. Shark, that means, what does it mean, shark? Tubarão. Yes, shark means tubarão, so number 8. Shark. Shark means tubarão. And then I have told you, eu já disse a vocês, skate. What does it mean? O que significa skate? Arraia. Arraia. So, number 9, arraia. And rhino, dá pra ver, todo mundo dá pra ver que rhino é? Rinoceronte. Muito bem. Olha, a palavra ela é reduzida. A gente diz rinoceronte, em inglês, rhino. Ok? Fica mais fácil quando a gente sabe o vocabulário? Acho que sim, né? Concordamos nisso. A última atividade para fechar, eu tenho aqui, traduza para o português as seguintes frases. Eu já disse ainda há pouco, então eu tenho Black rhino population fell from 6,000 in 1970 to 2015 in 1990 as protests target their horn. Então, vou repetir, a população de rinoceronte negro caiu, é o verbo fall que está no passado, é o passado do verbo fall, caiu de, esse from significa origem, o início, de 60 mil em 1970 para 2.500 em 1990, e tendo como alvo os seus chifres. Muito bem. Letra B. Only a few of the many species, somente uma parcela pequena de muitas espécies em riscos de extinção, fazem parte da lista para obter proteção legal. Essa é uma notícia muito triste, uma parcela muito pequena está nessa lista de proteção legal. E a última, muitas nações têm leis, laws significa leis, que oferecem proteção a essas espécies, ainda bem. Por exemplo, o que seria forbidden hunting, que é a proibição da caça. Restricting land é o que, professor, a gente disse ainda agora, que é? Demarcação de terra. Demarcação de terra. E a última que é criação de reservas. De reservas, como reservas indígenas. E é importante, professora, salientar que todas essas questões, tanto do rinoceronte negro, quanto dessas leis que protegem no Brasil e nos outros países, tem que ser focado que quem comete os principais danos, digamos, à natureza, são pessoas envolvidas apenas com a intenção de capital, de ganhar dinheiro cada vez mais. Esse é o mais difícil de aceitar, né? A ambição, o homem com uma ambição desenfreada, destruindo o lugar que vive. Se ele vai destruir o lugar que vive, para que serve tanto dinheiro? Esse é o nosso recado aqui com esses textos, já que foram textos para alertar a população mundial a ter mais cuidado com o planeta em que vive. Nós estamos encerrando aqui a aula 2, nos veremos na aula 3 e 4, que é a nossa próxima data conforme o nosso cronograma. Foi muito bom estar com vocês, poder compartilhar um pouco de conhecimento, com muito prazer que a gente está aqui fazendo essa troca de informação. Vou passar a palavra para o professor Elias para fazer suas considerações finais e fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Professor Elias. Foi um prazer ter a companhia de todos vocês, todos os polos de Ariquemes, de Colorado Oeste, todos muito participativos. E não estranhem a intensidade das aulas, porque o conhecimento se faz através de intenso estudo. Então, a aula é apenas mais um instrumento para você poder aprender cada vez mais. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite.